Boa noite, caros frequentadores do Filosofia de Boteco. Esta noite, o balcão está aberto para um viajante francês do século XIX. Um aristocrata que atravessou o Atlântico não em busca de ouro ou aventura, mas de compreensão profunda sobre o futuro da humanidade. Estamos falando de Alexis de Tocqueville, jurista, historiador, político liberal, autor da obra-prima em 2 volumes, A Democracia na América. Talvez o estudo mais penetrante já escrito sobre uma sociedade democrática em funcionamento. Tocqueville viajou aos Estados Unidos em 1831 com Gustave de Beaumont, oficialmente para estudar o sistema prisional, mas na realidade para observar o que ele via como o fenômeno irreversível do século, a marcha irresistível da igualdade de condições. Ele voltou transformado e sua obra não é mera descrição etnográfica. É uma meditação filosófica, sociológica e política sobre as promessas e os perigos da democracia moderna. Imaginem nosso boteco agora como uma taverna em Nova Orleans ou uma sala de leitura em Paris. O cheiro de café forte, mapas do novo mundo espalhados, o som distante de um rio caudaloso. Eu sirvo um bourbon envelhecido, porque Tocqueville nos convida a saborear de forma vagarosa as ambiguidades da liberdade igualitária. O cerne da análise tocquevilliana é a tese central. Igualdade de condições é o fato gerador, o motor irresistível da história moderna. A igualdade de condições é o fato fundamental do qual derivam todas as outras particularidades. Não é um ideal abstrato, é um processo histórico inevitável, impulsionado pela erosão das hierarquias aristocráticas, pela mobilidade social, pela disseminação da propriedade, pela Revolução Industrial. A aristocracia está morrendo, a democracia avança, quer queiramos ou não. Tocqueville não é um democrata entusiasta, nem um reacionário nostálgico. É um observador lúcido. Igualdade traz liberdades inéditas, mas também perigos graves. A América, para ele, é o laboratório mais avançado desse processo. Um país sem aristocracia hereditária, fundado por imigrantes de classe média, onde a igualdade se desenvolveu de forma mais pura e completa. Tocqueville destaca vários elementos que explicam o sucesso da democracia nos Estados Unidos da América. Primeiro, o federalismo e a descentralização. O poder dividido entre federação, estados, townships, os municípios, mantém a liberdade individual e incentiva a participação ativa. O self-government local cultiva o senso de responsabilidade cívica. O cidadão não é mero súdito, ele governa a si mesmo. O segundo ponto são as associações civis. Os americanos formam voluntariamente inúmeras associações religiosas, filantrópicas, políticas e comerciais. Isso compensa o individualismo. O que a aristocracia faz por meio de grandes senhores, a democracia faz por meio de associações. Um terceiro ponto é que a religião funciona como um sustentáculo moral. O protestantismo puritano fornece uma base ética que modera os excessos da igualdade. A separação igreja-estado não é anticlerical, é funcional. A religião preserva os costumes que sustentam as leis. E o quarto ponto é a soberania do povo e o respeito ao direito. A Constituição e o Judiciário independente limitam excessos da maioria. Mas Tocqueville não é ingênuo.
ele diagnostica alguns riscos profundos que antagonizam com os pontos que eu trouxe em supra. O que seriam esses perigos para ele? Ponto 1. A tirania da maioria. A soberania popular pode se tornar opressiva. A opinião majoritária exerce uma pressão conformista que sufoca a dissidência intelectual e moral. A tirania da maioria será mais formidável do que a de um déspota. Individualismo e isolamento. A igualdade dissolve laços hierárquicos, levando ao retraimento egoísta. O cidadão se fecha em sua esfera privada, deixando o Estado crescer como tutor benevolente. Um terceiro ponto é o despotismo brando. O maior perigo não é a anarquia, mas um despotismo suave, paternalista. Um poder central que cuida de tudo, aliviando os cidadãos da responsabilidade. Acima deles se eleva um poder imenso, tutelar, que se encarrega de garantir seus gozos e velar por sua sorte. E o quarto ponto é a centralização administrativa, porque nos Estados Unidos a descentralização resiste. Na Europa, a igualdade tende a concentrar poder no Estado. Tocqueville vê a América como exceção relativa. Sua geografia vasta, ausência de vizinhos ameaçadores, herança puritana e federalismo mitigam os males. Mas ele avisa: a marcha da igualdade é universal. A Europa seguirá o mesmo caminho, talvez com mais riscos. Tocqueville é providencialista cristão. A igualdade é providencial. Um movimento divino irreversível, mas não é utópica. Exige vigilância. Sua filosofia é melhorista. A democracia pode ser educada, moderada por instituições, costumes e crenças. Ele defende a liberdade política, o pluralismo, o associativismo, o respeito às minorias, contra tanto o absolutismo monárquico quanto o jacobinismo centralizador. Em nossa época, Tocqueville parece um tanto quanto profético. Sua análise da tirania da maioria ecoa nas bolhas digitais, no conformismo das redes sociais, a polarização que esmaga o dissenso. O despotismo brando antecipa o Estado assistencialista excessivo ou o tecnocapitalismo que cuida de nossas vidas enquanto nos infantiliza. O associativismo que nos elogia contrasta com o declínio do capital social atual, como Putnam diagnosticou depois. Críticas, com certeza. Etnocêntrico, focou na América branca protestante, subestimou a escravidão que ele condena, mas não integra plenamente em sua análise. Otimista demais quanto à religião como freio, mas sua lucidez sobre os paradoxos da igualdade permanece insuperável. Caros ouvintes, Tocqueville nos deixa com uma advertência e uma esperança. A igualdade é inevitável, mas sua qualidade depende de nós. Podemos educar a democracia para que produza liberdade responsável ou deixá-la degenerar em conformismo ou despotismo suave? O boteco fica mais claro agora. Brindemos a marcha da igualdade e a coragem de moderá-la. Obrigado por esta noite de observação transatlântica no Filosofia de Boteco. Continuem observando, porque, como diria Tocqueville, o futuro da humanidade está em jogo.